A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações e notícias e testemunhos. Irmãos, Jardim Paulista, 9 de fevereiro de 2025, segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, onde Deus usou do seu servo, nosso querido irmão Paulo Plácido Rodrigues, irmãos. Nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista, com quase 91 anos, pregando a palavra de Deus. E cada palavra, cada pregação, Deus usa do seu servo, já experiente, já veterano, né, irmãos? E a Irmandade tem um carinho enorme pelo nosso irmão. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão, irmãos, o que Deus deu na boca do nosso irmão Paulinho essa noite de domingo. Na mesma comunhão, queridos. Deus usou grandemente do seu servo. E nós vamos ouvir na mesma comunhão a partir de agora. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe todas as coisas que acontecem na nossa vida. Dá o joinha e Deus abençoe. Vamos ouvir? O Senhor me revelou esta palavra, irmãos. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2. É no final da Bíblia. É um segundo livro, antepenúltimo. Então, dá um pouco de pé. Vou ler com a ajuda de Deus, segundo Pedro, capítulo 2. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo dos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e preservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência da imundícia. E despreza as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo superiores, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas este, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Recebendo o galardão da justiça, pois tais homens têm prazer nas deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho do Bozor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente os reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades,
engano com a concupiscência da carne, com as dissoluções daqueles que estavam afastando dos que andam em erro. Com dissoluções daqueles que estavam afastando do que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Amém. Palavra profética se cumpriu durante os séculos, que toda a verdade, toda a santidade da parte de Deus manifesta aos homens, com o seu desejo imenso de não só viver com os anjos em santidade, mas viver com o ser humano também em santidade, em pureza, em caridade, ter conversas santas, agradáveis, conversas celestiais e eternais, falar das coisas boas aos homens, prometer aos homens amparo, sabedoria, conhecimento, bondade e misericórdia também. Este é o plano de Deus, que diz que Deus está com uma boa vontade. O Evangelho de Deus é a boa vontade para com os homens também. E quem sofreu também para cumprir essa boa vontade é nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Deus está se regozijando com a salvação, Cristo sofreu, e no dia da sua paixão e morte, Deus sofreu, o céu sofreu, todos que amaram o Senhor sofriam, mas sabia que precisava sofrer para que tivesse também a glória eterna e também o poder de salvar aqueles que Ele ama também. E Deus nos amou, Jesus Cristo nos amou. Jesus Cristo nos conheceu desde antes nossos pais se conhecerem. Eles já nos conheceram e já nos amou. E por esse amor eterno, Ele morreu por todos nós. Ele não morreu por desconhecidos, Ele morreu por almas bem conhecidas de Deus e dele também. Existe um segredo em que não foi revelado inteiro, mas tem sentimento, tem afeto, tem experiência, tem obras que entre Deus e as almas de Deus. Eu acredito que houve um envolvimento entre a alma do ser humano e Deus em algum tempo. E a carne não sabe nada. Por quê? Porque a carne não existia. É a alma que sempre existiu. É a alma que sempre existirá. A carne não participou. Quem participou foi a alma. E há uma predestinação. Há uma escolha da parte de Deus. Não por merecimento, mas por amor. Há alguma razão. Há algum objetivo secreto, misterioso, profundo demais para que o homem tenha conhecimento das decisões de Deus. A uns Ele chama, a outros Ele não chama. A uns Ele ama, a outros Ele não ama. A uns Ele liberta, a outros o Senhor não liberta. Existe algo profundo sobre isso, que a nossa compreensão não alcança. Mas o que nós alcançamos e sabemos
e provamos em nós mesmos que Deus não erra, que Deus faz tudo certo, e o que Deus faz é justo e é verdadeiro. Mais ainda, que cada um que passar neste mundo terá de Deus o que ele merece de Deus. Vocês concordam com isso? Ele terá de Deus, como que falou? Como que falou? Repete para mim. Terá de Deus o que ele merece. A humildade, a mansidão, o ensinamento que somos servos inúteis, não servimos para nada, sempre dirá que nós não merecemos, mas o sangue de Cristo nos fez merecedor. Os ensinamentos de Cristo, a limpeza de Cristo, o amor de Cristo, a manifestação de Cristo em nós, não vamos fugir dos ensinamentos, mas aqui fala da santidade e da oposição dos demônios contra nós também. E esse tempo presente, essa palavra aqui é o que está acontecendo no tempo presente, na face da terra, certo? Mas vamos nos colocar diante de Deus como servos e servas de Deus. Nós não merecemos nada. O Cristo nos fez merecedor. Continuando sendo nada, se no batismo já somos servos de Deus, herdeiros da coroa da vida eterna, chamados servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo, e o nosso Jesus Cristo é o primogênito entre os irmãos, como é que nós não somos nada? Vamos dizer que não merecemos sempre, que sou inútil, que não sirvo para nada? E o trabalho de Cristo? Sua palavra. Enquanto o mundo peca, o mundo adultera, o mundo se prostitui, não só também prostituição espiritual, é se deixar tomar por muitos espíritos, isso é prostituição, é muitos espíritos, ter contato com muitos espíritos, isso é uma prostituição espiritual. Nós só temos o Espírito Santo, nós não pecamos, nós não adulteramos, nós não roubamos, nós não mentimos, nós não trapaceamos, nós não traímos, nós não odiamos, não andamos por aí em farra, em bebida, em droga, não temos duas mulheres, dois homens, dois namorados, duas namoradas, não temos filho escondido, não temos filha escondida, não vamos para o motel escondido. E você sabe o que aconteceu um tempo atrás, falando de motel? Vocês não lembram desse testemunho? Há uns 30 anos. Não lembra? Ninguém lembra? Você não lembra, não? Você não, acho que não está nem nascido ainda, você. Só deu aqui, irmão. Tem muito marido indo nos motéis com mulher estranha. Quem estava aqui? Você não estava aqui, irmão. Vocês estavam?
Não, eu estou pedindo testemunha, para testemunhar a meu favor agora aqui. O irmão estava. O Walter estava. E o senhor falou, tem muitos maridos de irmãos nossos indo para os motéis com mulheres estranhas. Deus vai pôr fogo nesses motéis e eles vão sair correndo, pelado é pecado falar? Não é pelado? Nu. Vão sair nu com as roupas no braço. Daí uns dias saiu na televisão. Pegou fogo aqui em todos os motéis aqui da Marginal Pinheiros, pegou fogo, e os irmãos, belo irmão, correndo nu com a roupa nos braços, assim, correndo. Aleluia, eu só queria ver, irmão, só queria ver. Vocês pensam que a palavra é brincadeira? A palavra não é brincadeira, não, irmãos. O ímpio será castigado, será confundido. E muitos olham para o lado das irmãs, pensam que ela não tem instrução, não tem sabedoria, não tem conhecimento bíblico, não tem o Espírito Santo para avaliar o poder da palavra, a grandeza da palavra, a solução nas doutrinas, na santidade, na pureza, na lealdade da família, do matrimônio, da justiça, enfim, da igreja também, que o nosso compromisso com a lei dos homens, a lei da igreja, a lei individual, a lei da igreja doutrinal para a igreja, e os nossos compromissos, irmãos, são muito grandes. E o inimigo, de toda maneira, quer nos tirar o direito da vida eterna, de ouvir, de acreditar, de receber. O homem, o inimigo, está pondo hoje, irmãos e irmãs, juízes, conselheiros, julgadores da palavra, querem julgar por nós o que devemos comer, o que não devemos comer, qual é o nosso cardápio, que isso faz mal. Eles estão querendo ser o nosso nutricionista espiritual. Dá um glória a Deus, nosso nutricionista. Quem é? Jesus. Ele dá a receita, ele dá o cardápio, ele cozinha e põe não na boca, mas no nosso coração, em colherada do Espírito Santo. Querem julgar o que comemos, o que recebemos, querem julgar o que nós acreditamos, querem julgar e inutilizar o que sentimos, o que amamos, o que nos doutrinou, o que nos firmou, o que nos garantiu na presença de Deus, na obediência, fazendo com que, nesses momentos de dor, de sofrimento, a nossa fé nos fez merecedor, o sangue de Cristo nos fez merecedor, e se não alcançamos a grande verdade da santidade para receber tais compromissos como dons, ministério, dá um glória a Deus. Cristo acrescentou em nós a sua misericórdia. E hoje Deus manda esta palavra, isso está acontecendo na face da terra. Querem dizer o que nós temos que comer, o que nós devemos comer, reprovando o que nós estamos comendo, reprovando o que Deus fez até o dia de hoje, inutilizando toda a obra do Espírito Santo em nós também, chamando nós de ignorantes, nécios e outras coisas mais. Nos desconsiderando Deus, desconsiderando o que a obra faz. Mas não é o homem não, irmão. É o Satanás que está nessas pessoas. Não pensa que Deus não vai cobrar, não. Deus vai cobrar de todo aquele que se deixa dominar pelo espírito estranho, o espírito de dano, de tentação e de toda sorte que faz o outro pecar, vira menos na fé. Vai ter que dar conta pelas almas que foi enganado também. E não tem solução final, irmãos, para as pessoas que fazem e deixam-se fazer o inimigo que quer dele. Temos medo de julgar, temos medo de falar, temos medo de criticar, temos medo de escandalizar.
Vou falar um testemunho de rato. Veio avante, eu vou falar. Nós tivemos uma praga de rato aqui, há uns 10 anos atrás. Já contei isso. Derrubaram as casas antigas e os ratos encontrou aqui o lar deles. E as irmãs não sabem, né? Mas tinha ninho até debaixo do órgão, tinha rato. Durante o culto, eu vi sair rato daí de baixo, as irmãs não viram. Vocês acreditam? Praga de rato? Mas tinha de 20 para cima. E nós chamamos o exterminador de rato. E ele pôs veneno em todo canto aqui. E ele falou, eu falei, mas por que eles estão aqui? Porque eles encontram comida. Se eles encontrar comida, ele fica. Põe tudo no saco, põe tudo num container, compramos o container, tudo ensacado no container, acabou a comida, acabou os ratos. E que Deus vai falar agora? Ah? O quê? Nós estamos alimentando os ratos, irmãos. Nós damos valor, nós damos crédito. Nós ouvimos, trocamos opiniões, a igreja fala, as palavras falam. Vamos ignorar essas pessoas? São nuvens sem águas. Não produzem nada, são possuídos no espírito de prostituição. E tem irmãos que dão alimento. Se nós não der alimento, os ratos vão embora. Amanhã vamos falar com o Paulinho, pregou que todo mundo é rato. É contra a igreja, é rato. Ué, mas o senhor não falou do cão, não falou da cobra, não falou da serpente? Por que nós não podemos falar de rato? Não estou chamando eles de rato, eu estou dando o exemplo do rato. Enquanto eles têm comida, eles ficavam. Acabou a comida, foram em outro lugar. Nós alimentamos muita coisa, muito inimigo imaginário, muitas coisas imaginárias. Nós queremos saber novidade, queremos saber isto. Leia a Bíblia. Cada vez que eu abro a Bíblia, tem uma novidade. Cada vez que eu prego a palavra, tem uma novidade. Sem engrandecer o pregador, mas encontro vida, novidade, renovação, alegria, felicidade, distração. Passa o tempo, não vejo o tempo passar, vejo o tempo, às vezes, pouco para pensar, pouco para orar, pouco para comunhão. Ainda não tenho a palavra, ainda não tenho comunhão, ainda não me revelou nada, o tempo está passando, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão, Senhor. Irmão, temos tanta coisa que nos distrair e vamos procurar lixo para comer. Ver a vida dos outros, ver a vida dos outros. O Senhor me deu essa palavra há anos e está recordando agora. Ver a vida dos outros, querer saber a vida dos outros, é mexer no lixo, é mexer na lata do lixo. Tem muita gente mexendo na lata do nosso lixo. Dá um glória a Deus. São tão mendigos que vêm mexer no nosso lixo. O nosso que nós jogamos fora, o que passou, o que não prestou. Eles vêm querer acusar nós do que passou. Mexe no nosso lixo, se alimenta de lixo. E é isso que eles estão se alimentando. E se você participa, você está comendo lixo. Estão bravos comigo?
não tenho culpa. Perseguia os profetas, não tinham culpa. Matava os profetas, eles não tinham culpa. Culpado é aquele que dá motivo de Deus corrigir, de Deus mandar a sua palavra. E o profeta não tem culpa, o pregador não tem culpa. De acordo com o que nós agimos, fazemos, procedemos, é a resposta de Deus. Está contente com muitos, com o fervor, com a alegria, com a santidade, com a pureza, tem só um espírito, não causa adultério espiritual, porque adultério espiritual, para nós era um escândalo, para mim é um escândalo, para mim é um escândalo, para mim é uma derrota. Para mim, se eu ouvir uma pregação de quem não tem o Espírito Santo, de uma denominação ou de uma outra religião, dá um glória a Deus. Se eu precisar dessa pregação humana, eu não sou mais nada na obra de Deus. Isso é adultério espiritual. Conhecer a verdade, amar a verdade, ter tudo em casa, ter a mulher fiel, o homem fiel, os filhos fiel, tem tudo em casa, tem o amor, tem o carinho, tem a cama, tem a sensualidade, tem a atenção, tem a comidinha pronta, a roupa lavada, e vai adulterar, vai pecar, vai transgredir. Não, nem que não tivesse nada disso, não compensa o pecado, a traição não compensa, porque quem trai a si mesmo. Vocês ficam tudo quietos. Dá um glorinha a Deus, pelo menos, irmãos. Estamos apanhando? Não estamos apanhando, estamos sendo instruídos. Apanhando quem está errado, está apanhando sim. Eu não sinto que eu estou apanhando, não, e nem batendo. Porque quem apanha é o desobediência e quem bate é o Senhor. E quem faz a ferida e cura é o Senhor. E se o Senhor não curar, diabo nenhum conseguirá curar. Vocês acham ruim? Muitos acham ruim, é doutrina. Mas dá um glória a Deus. Quantos demônios estão fugindo desta palavra que Deus está mandando aqui? Pela vossa comunhão, pela vossa aceitação. Se você aceita, Ele vai te esperar lá na tua casa. Se você aceita as ofertas do demônio, ele vai te esperar lá em casa. Mas se você crê aqui, dá um glória a Deus. Os anjos de Deus já estão guardando a tua casa, a tua entrada e a tua saída. É a palavra desta noite. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. Querem recompensa, querem glória, querem fama. Estão se enriquecendo. Ganhando money. Money é dólar? Money quer dizer dólar. E não quer dizer real. É dinheiro. O real não está muito dinheiro hoje, mas bem-aventurado quem tem uns trocados no bolso. Mas, irmãos, estão ganhando prêmio da recompensa. Ló também ouvia, Jó também ouviu, Noé também ouviu, os discípulos também ouviam. É o mesmo Espírito, Espírito das trevas. Muda os homens, muda os seres e as mulheres, mas o Espírito é o mesmo. Para combater o Filho de Deus. Os incautos caem, os incautos caem. Provérbios. Fuja da mulher estranha. Ela se embeleza, se perfume, se maqueia, usa maquiagem, perfuma o leito, as câmaras e as recâmaras. Com sua voz suave,
seu sorriso bonito. Faz muito pecar na presença de Deus. Disso tudo, Deus tem nos dado força de fugir, não é, irmãos? As irmãs e os irmãos, a mocidade. O que eu vou falar agora, Deus? Me dá palavras, Deus. O que eu vou falar agora? Como vou continuar essa exortação? Com compreensão e luz. Se fosse uma mulher bonita, um homem bonito, nós apagava, desligava, queimava. Mas o que chama a atenção? Qual é o ardiz profundo, maligno, que ele está usando? Nunca usaram Daniel para pregar Daniel na sua própria lei de Deus? Se eles falarem da Assembleia, se eles falarem da Universal, da Batista e das outras, ninguém vai ver. O povo de Deus não vai ver. Mas fala da congregação, fala do nosso amor, do que nós mais amamos, do que nós mais preservamos. Fala de Jesus Cristo em nós, da igreja, da nossa fé. Isso chama a atenção. É um ardil, é um engodo, é um engodo, é uma isca no anzol. Vocês concordam com isso ou não? Fala da congregação, que vê que está falando. Fala daquele irmão que eu amo. Deixa eu ver o que está falando. É uma isca. E nós estamos mordendo a isca, irmãos. Será que o povo de Deus não tem inteligência para compreender isso? O que mais que eu posso pregar, irmãos? O que mais vocês queriam ouvir desta palavra? Se esta palavra está falando da garantia da nossa alma, está falando dos ardis de Satanás, nos prevenindo a nos guardar na fé, a guardar aquilo que nós recebemos com amor e carinho e afeto, aquilo que nós mais amamos na nossa vida, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a graça de Deus, traz a graça de Deus, ilumina como devemos viver na graça de Deus, nos veste com os vestidos da graça de Deus, nos dá alimentação que nos faz permanecer e trabalhar na graça de Deus. Dormimos em paz na graça de Deus, acordamos em paz na graça de Deus, trabalhamos na graça de Deus. Em tudo nós damos graças a Deus. A graça está na nossa vida, nos envolvendo, nos amando, e querem tirar essa graça do nosso coração. Irmãos, e se nós não ouvirmos as palavras de Deus, e não cumprirmos a palavra de Deus, não vale nada nós vir na casa de Deus. Estamos sendo advertidos, esclarecidos, iluminados, prevenidos, visitados com a presença de Deus, com a verdade, com a razão, compreendemos e entendemos a razão de Deus, a razão do inimigo, e não tomamos nunca uma medida de cortar, de não participar. Isso é tentação, isso é desobediência. Isso é mania, é vício, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, não. O Espírito Santo evita todas estas coisas, reprova todas estas coisas, te dá remorso. Ou não dá? Não sei. Vocês não sentem um batimento quando vocês erram?
não sei se teria que ter uma pregação mundial. Eu não era crente quando era pequenininho. Falasse mal da minha mãe. Falasse mal da minha mãe. Se era do meu tamanho, eu já entrava para a briga. Se era maior que eu pegava um porrete. Estou falando a verdade. Falava da minha mãe, eu apanhava, mas batia. Estamos falando da nossa mãe, irmão. Estamos concordando em falar com a nossa mãe mal. Estamos participando de falar mal da nossa mãe. Vamos combater isso, irmão. A graça de Deus é a nossa mãe. É o nosso alimento, nossa vida, que nos gerou, que nos alimenta para a vida eterna. Isso tudo, irmãos, é o inimigo que está fazendo. Vamos odiar os homens? Vamos pôr os homens na mão de Deus. E que Deus tenha piedade das almas deles. Mas eles têm que saber que estão contra Deus. E contra Deus nunca ninguém venceu. Deus sempre sai vencedor. Quem perdeu dentre o povo de Deus? Os desobedientes sempre perdem. Tem família chorando, tem família gemendo, tem família vendo os filhos sair da igreja, não aceitar os mandamentos, sair da doutrina, do fundamento da igreja. Família chorando com filhos desobedientes, já não creem mais nada. E vocês ficam quietos aqui e deixam tudo para mim. É verdade essa palavra? É a comunhão? É o temor? Ou a verdade? O impacto lhe faz calar a boca? E dá razão ao pensamento? O pensamento tapa a boca? Não deixa você sair para fora o teu tiricínio, o teu julgamento. Você quer pensar primeiro. Se você demora muito para crer nesta palavra, você está lerdo demais. Porque a palavra está bem clara, irmãos. Não sei mais o que pregar, irmãos, vou parar por aqui. São nuvens, são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Não estamos só falando dessas pessoas, estamos falando em geral da força do inimigo. E muitas coisas, me perdoem, nós temos que desligar da nossa vida. Consagração não é fácil. Preservação de dom não é fácil. Acompanhar o dom na sua grandeza. Não estou falando de mim, nós. Acompanhar o dom na sua grandeza, na sua plenitude. Só Deus para nos fazer acompanhar. Não adianta falar com amplitude, com poder e virtude, e não acompanhar o dom. Não adianta o dom do irmão Paulo ficar só na igreja. Daqui a pouco vou sem ele.
eu tenho que sair com ele. Vocês têm que sair com esta palavra que está sendo pregada para a tua casa. Você vai encontrar paz, alegria, contentamento. Dedica um pouquinho da tua oração. Dedica um pouquinho de meditação nas coisas de Deus. É verdade ou é mentira? Não temos paciência de orar. Não temos paciência de ouvir. Malcriadeza, mal educada vocês são, e eu também. Estou falando com o irmão, e ele, assim, senhor, sabe nada, não ouviu nada. Estamos num jantar, um está lá no canto. Vocês estão vendo o jogo do Corinthians, passa no celular, o jogo do Corinthians, passa também. Tem muito corintiano no nosso meio, viu, irmão? Tem que deixar o futebol. Gol! Vou contar uma coisa também. Posso contar? Eu vou entregar um irmão agora aqui para vocês. Na época do jogo do Mundial, eu nem sabia que tinha o jogo do Mundial, e nós vínhamos de viagem para São Paulo, do Nordeste, e tinha lá alguém ouvindo o jogo, e era nosso irmão, acompanhando nós. Aí, irmão, mas ele estava baixinho e com fone de ouvido, né? Mas e ele baixinho no ouvido, de repente, gol! Gol! Todo o avião escutou, irmão. Ele esqueceu, irmão. Gol! 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 Aí ele viu que todo mundo escutou, ele se escondeu debaixo lá. Se entregou que estava vendo o jogo de futebol lá. Desliga um pouquinho. Desliga as paixões. Você torce para o juiz dar um pênalti, acabou. Expulsa um jogador, acabou o jogo. Você não vê que tudo tem uma maneirinha? Tudo tem uma maneirinha. Tudo tem uma maneirinha. Tudo tem um jeitinho de iludir o povo. E o povo fica perdendo tempo nessas coisas. Não perca tempo nessas coisas. Perguntaram para mim um dia, irmão, torce para algum clube? Eu falei, eu torço. Torço para um time? Torço. Que time não torce? Eu torço para o Santos. Vamos torcer para o Santos. Não os Santos dos Santos, mas os Santos que muitos deles estão nesta igreja também. Eu torço pelos Santos. Esta palavra que Deus me deu, irmãos, não é contra vocês. A ira de Deus não é contra nós. É contra aqueles que querem nos tirar da graça, da verdade, da paz, do amor, da caridade. Se arrancar hoje você da graça, o que vai ser da sua família? O que vai ser da sua família? Pensa isso. Por você, pela tua família e pela igreja. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Deus, deixa eu aparecer aqui, coisa linda, né, irmãos? Deus deu na boca do nosso irmão Paulinho, do Jardim Paulista, um culto muito glorioso, irmãos, um culto onde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade. Vamos deixando aqui seus joinhas, irmãos, para que possam
comentar, deixar os pedidos de, de oração, né, irmãos? E compartilhar nas redes sociais. Uma pregação linda, né? Nós colocamos sempre no outro canal e também neste canal. Então, a nossa querida Irmandade, Deus abençoe grandemente a todos vocês. Compartilhe, dê o joinha, irmãos, e termino esse vídeo, né? Falando algo para a Irmandade. Não deixemos, irmãos, de ouvir as santas palavras de Deus. E se por um acaso alguém pegar essa pregação da parte das críticas e tentar distorcer, tirar o teor espiritual dela, os irmãos já ficam avisados. Clame o sangue do Senhor Jesus. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.